Olá, querido aluno, bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM Online. A aula de hoje é sobre um tema que cai todos os anos na prova do Enem, a escravidão brasileira. É um tema que dialoga com diversas questões, tanto históricas quanto da atualidade, como, por exemplo, a centralidade da discussão sobre o preconceito racial no Brasil. Para começar, uma questão que o Enem gosta de trabalhar com profundidade é a diferenciação entre os vários moldes de escravidão que podemos observar ao longo da história da humanidade. A principal comparação realizada é entre a escravidão antiga e a escravidão moderna, que vai estar presente na realidade do antigo sistema colonial. A escravidão antiga, ela está presente em todas as grandes civilizações, como, por exemplo, os gregos, romanos, egípcios, como você pode ver na imagem ao lado, a pintura de uma tumba que mostra o trabalho escravo sendo exercido. A grande diferença na escravidão antiga é que os escravos eram escravos prioritariamente de guerra, ou seja, vamos fazer uma guerra entre duas grandes civilizações ou um conflito entre dois povos. E aí o que acontece? Quem perde a guerra pode ser escravizado por outro. Ainda dentro deste propósito, existe uma parcela limitada e esse tipo de escravidão foi questionado, por exemplo, lá dentro de Atenas em alguns momentos, que é a escravidão por dívida. O indivíduo ele é escravizado porque ele possui uma dívida muito grande com uma pessoa, não consegue arcar com o valor dessa dívida e então a cobrança ela vai vir através da força de trabalho. Há aqui uma interessante questão a ser abordada. No caso da escravidão por guerra, que era a prioritária, os escravos não pertenciam a um indivíduo, eles não eram escravos privados, mas sim escravos que pertenciam ao governo, a esses grandes governantes que lideraram tanto o Egito quanto Roma e as cidades-estados gregas. Os escravos por dívida representavam uma parcela minoritária. E dentro dessa proposta, uma diferença muito importante é o fato de que eram cativos, mas viviam juntos aos homens livres, ou seja, eles não viviam separados, marginalizados, como podemos observar na experiência escravista no Nordeste açucareiro durante o Brasil colonial. No caso da escravidão antiga, eles participavam da vida social, da vida cultural, sendo considerados inferiores, porém não excluídos necessariamente da vida social. Agora, essa é uma situação bem diferente da encontrada na escravidão durante o antigo sistema colonial. Durante o antigo sistema colonial, a grande diferença reside no fato de que agora os escravos passam por um processo de mercantilização. O que isso significa? O escravo, ele deixa de ser um indivíduo que perde o direito sobre a sua força de trabalho por conta de uma questão de uma guerra, de uma dívida, e ele passa a perder a sua força de trabalho porque ele perde os seus direitos, ele deixa de ser visto como um indivíduo e ele passa a ser comprado e vendido. É um grande mercado que se forma, um dos mercados mais lucrativos durante todo o período do antigo sistema colonial. E essa lucratividade custou a vida de mais de 16 milhões de pessoas. E não só a vida dessas pessoas, como todas as consequências desse legado escravista presente tanto no Brasil como, por exemplo, também nos Estados Unidos, que passaram por uma trajetória escravista nesse período muito similar. As rotas de escravos, elas passavam pelo Atlântico Sul. Era através da conexão entre a África e a América que todo esse tráfico negreiro se desenvolvia. Além disso, os escravos não possuíam liberdade, não eram vistos como pessoas dotadas pelo direito básico à liberdade, eram privadas e em muitas situações, na verdade, na maior parte das situações, eram até mesmo encarceradas. Isso é algo importante porque é a redução desse indivíduo a um status de animal e isso é muito problemático.
Além disso, eram considerados inferiores e possuíam poucos direitos, sendo em alguns momentos questionados até a humanidade desses africanos que vieram para a América servir de mão de obra escrava. Os principais mercados escravistas, a América Portuguesa e a América Inglesa. O foco da aula de hoje é a percepção do impacto e da lógica dessa escravidão aqui no Brasil. Para tanto, vamos ver uma questão do Enem, que trabalha exatamente essa ideia do antigo sistema colonial como sendo a mola propulsora para o desenvolvimento da escravidão. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas, ou negras e amarelas. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente acha que a questão da identidade racial está intimamente ligado ou exclusivamente ligado à cor da pele. E é importante, principalmente quando discutimos o preconceito racial na atualidade, o entendimento de que quando falamos sobre identidade negra, estamos pensando num contexto amplo. Estamos falando de uma questão muito profunda que remete a um processo de marginalização e exclusão social que perdurou por séculos no Brasil. Além disso, vamos continuar na leitura da questão. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento no século XV do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho para as relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. Bom, estamos tratando, portanto, de uma questão que desconstrói a ideia da identidade negra como sendo algo limitado à cor da pele e que demonstra que a identidade negra proveniente de um processo de escravidão, ela está intimamente ligada à expansão marítima que fez com que os europeus saíssem da Europa em busca de novas rotas comerciais e com isso acabaram entrando em contato com o continente africano. E além disso, nós vamos ver que a estruturação, a moldagem do sistema colonial que esses europeus vão empreender na América, também em consequência da expansão marítima, acabou resultando na construção da lógica escravista. Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. Muito embora tratamos de um processo linear, contínuo, ele não é simultâneo. Os eventos acontecem de forma muito próxima, mas não podem ser considerados simultâneos. A África, ela vai começar a ter um maior contato com os europeus em tempos remotos, lá na Antiguidade Clássica, e mesmo dentro do contexto do antigo sistema colonial, da expansão marítima, ou seja, da ascensão da Idade Moderna, a chegada dos europeus ao continente africano antecedeu a chegada dos europeus à América. B. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. Bom, na verdade, esse comércio lucrativo, ele é desenvolvido por esses europeus. Então, a relação de causa e consequência no caso desse item não está adequada. C. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. A resposta C contém um equívoco, pois os portugueses já utilizavam a mão de obra escrava africana, sobretudo nas ilhas do Atlântico, que foram colonizadas antes do Brasil, pouco tempo antes, e lá eles já estavam praticando o cultivo de alguns artigos tropicais, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, utilizando essa força de trabalho. Outra coisa importante é o entendimento de que essa questão ela não faz nenhum tipo de ponderação quanto à escravidão dos índios brasileiros. Isso vai acontecer num primeiro momento, não vai se legitimar perante a proibição realizada pela coroa portuguesa em aliança com a Igreja Católica, mas como não é bem dito, organizado, deixado de forma clara na questão, essa questão, portanto, é equivocada e está incorreta. D.
A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade Moderna. Essa questão ela contém dados precisos que remontam ao contexto da construção da lógica escravista e do tráfico negreiro. A exploração da África, ela está intimamente ligada a este movimento da expansão marítima logo no início da Idade Moderna e, portanto, a questão ela está correta. Para finalizar, item E. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. Neste processo é importante compreender que o equívoco dessa questão está no fato de que ela vai fazer separações que não aconteceram. Desde o início da questão, nós estamos aqui reafirmando a continuidade e um contexto que permeia todo este processo, fazendo com que os fatos eles aconteçam muito próximos uns dos outros, mas que não podem ser generalizados, como foi feito na questão E. Para continuar, pessoal, sabendo que a resposta correta é a letra D, vamos passar para o entendimento do que foi o tráfico negreiro. O tráfico negreiro, como você pode ver nas duas imagens, levava o escravo a uma condição subhumana. Isso porque a lógica utilizada pelos traficantes era a lógica do lucro máximo possível. Ou seja, eles superlotavam os navios e esses escravos vinham em condições péssimas, com pouca alimentação, uma alimentação escassa, precária, com condições de higiene deploráveis. Quando esses escravos chegavam ao Brasil, como vocês podem ver na segunda imagem, eles eram transportados como animais até os mercados escravistas. Nos mercados escravistas, eles passavam por um processo de, como a gente pode dizer, eles davam uma melhorada no escravo. Botavam o escravo para comer direitinho, botavam os homens para darem uma esticada no corpo para ficarem musculosos, bonitos, davam uma tratada nos dentes para que eles voltassem a ter valor de mercado. Algo absurdo visto sob a ótica dos direitos humanos nos dias de hoje, não? E é importante pensar, isso deixou um legado, isso deixou uma marca na história brasileira. Nós não podemos esquecer disso. Aí, vamos entender algo que é muito importante. As rotas de escravo do Atlântico Sul. O mapa demonstra as principais áreas de onde os escravos saíam na África. Os escravos, eles eram provenientes do que chamamos de África subsaariana, ou seja, os territórios ocupados abaixo da linha do Saara. As principais áreas de exploração estavam na costa oeste, mas também existiam áreas de exploração na costa leste. Os escravos, eles vinham sobretudo para o Brasil, para a França, que também possuía territórios coloniais na América Central, e, sobretudo, para a América do Norte, as áreas de ocupação inglesa, ao sul do território e também na América Central. É muito importante você, aluno, parar e pensar sobre o que você conhece sobre a África, o que você entende sobre a África, porque é muito comum fazermos generalizações, pensarmos a África como um aglomerado de pessoas que têm as mesmas características étnicas, as mesmas características culturais, e é preciso entender que não é assim. Estamos falando de um continente complexo, um continente que tem características muito variadas e que são todas essas variedades que vão trazer ao Brasil uma possibilidade de construção multicultural, de múltiplas influências no campo da linguagem, na alimentação, na cultura. E essas questões elas são cada vez mais cobradas na prova do Enem, então fique ligado. E aí, o nosso próximo passo é ver os principais tipos de negros trazidos para o Brasil. Esse tipo de nomenclatura, ele parece um pouco preconceituoso, mas a tentativa aqui é trazer a ideia de que nós não estamos falando de uma mesma etnia e nem de uma mesma característica cultural. Os principais tipos de etnias trazidas ao Brasil foram os rebolos, os negros de Angola, os negros da Mina, Cabinda, Quiloa, Monjolo, Congo, Benguela. A desconstrução dessa visão generalista ela é fundamental,
São pessoas que trouxeram ao Brasil uma pluralidade de visões sobre o mundo, de conhecimentos práticos que trouxeram a longo prazo a possibilidade de criar no Brasil, de construir no Brasil algo único. Somos um país de referências múltiplas e isso não pode ser desprezado. O trabalho escravo na fazenda açucareira é outro ponto importantíssimo, pois os primeiros africanos trazidos, e a grande maioria desses escravos trazidos nos primeiros séculos de escravidão no Brasil, ou seja, século XVI e século XVII, eles eram levados para o Nordeste açucareiro. Como vocês podem ver na imagem, eles trabalhavam na lavoura como uma força de trabalho barata e, vista aos olhos dos colonizadores da época, muito eficiente. Um padre jesuíta chamado Antonil viajou ao Brasil no século XVIII e fez alguns registros sobre a escravidão brasileira. Nesses registros, ele deu uma declaração que se tornou um pilar condutor para o entendimento do papel desse escravo africano na produção açucareira. Ele disse: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda. Portanto, como anunciado por Antonil já no século XVIII, entender a história do Brasil desprezando a importância da presença desses africanos e de sua força de trabalho é conhecer um Brasil pela metade. E o Enem quer que você conheça o Brasil como um todo, percebendo e valorizando a influência e o legado deixado pela escravidão no Brasil. Para tanto, vamos dar continuidade a esse assunto na aula sobre escravidão brasileira, parte 2, onde vamos abordar com maior profundidade os aspectos sociais e culturais. Até a próxima aula!